Não é simplesmente deixa acontecer, deixa eu ver o que meu coração vai dizer. Meu coração é enganoso. Meu coração, às vezes, pode me levar na liderança muito mais para os meus interesses do que para os interesses de Deus. Aprender a amar na liderança é um processo, às vezes doloroso, às vezes difícil, mas sempre crescente. Você está nesse processo? Bom, esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje nesse 5º episódio dessa série do Envisionar Podcast com a Rádio Transmundial, trabalhando onde está o amor na sua liderança. E eu começo dizendo que amar é um processo porque, às vezes, a gente entende o amor basicamente como um sentimento. E não deixa de ser, o amor é um sentimento. Mas, ao mesmo tempo, o amor é uma decisão. O amor é um processo no qual a gente cresce. Não simplesmente dizendo que a gente ama mais, mas sabendo as razões pelas quais a gente ama, que interferem diretamente nas razões pelas quais a gente lidera. E quando a gente está conectando essas duas coisas, eu preciso ser sincero para vocês e dizer que eu comecei a liderar por um tipo de razão e hoje eu lidero por um outro tipo de razão. Isso foi um processo ao longo da vida, ao longo da liderança, mas especialmente ao longo desses últimos anos. Depois de ter liderado diversas organizações e participado da liderança de igrejas e dado consultoria e ajudado líderes, etc., numa madrugada que eu acordei, normalmente eu não acordo de madrugada, mas naquela madrugada parece que Deus me despertou para fazer essa pergunta. Josué, por que você lidera? E quando eu parei e fiquei algumas horas refletindo sobre as razões pelas quais eu liderava, eu comecei a observar que eu comecei a liderar por necessidade, depois, em alguns momentos, fiquei muito perto da linha de liderar por interesse, depois eu comecei a entender melhor o que significava bacia e toalha e comecei a liderar passei a liderar por servir as pessoas, mas até então ainda faltava um ingrediente que na verdade era o principal. Josué, você está liderando por amor? Você está liderando porque você quer refletir o meu amor para um grupo de pessoas que eu coloquei você para ajudar? E em alguns momentos eu precisei ser sincero e dizer, não, senhor, eu estou liderando porque talvez eu engatei a segunda, a terceira, a quarta, estou indo embora na estrada e é legal liderar, eu tenho dom de liderança dado pelo Senhor, eu gosto de fazer isso, mas nem sempre era exatamente por amor. E aí foi que eu comecei a aprofundar um pouco mais e entender que eu estava num processo de crescimento e continuo nele, ele vai até um dia antes de morrer, pelo menos, né? E dentro desse processo, em alguns momentos eu preciso tomar a decisão de querer amar. Não é simplesmente deixa acontecer, deixa eu ver o que meu coração vai dizer. Meu coração é enganoso. Meu coração, às vezes, pode me levar na liderança muito mais para os meus interesses do que para os interesses de Deus. Então, eu preciso aprender a amar na liderança e eu preciso entender que isso é um processo. E se eu preciso liderar com amor, talvez a pergunta seja, como fazer para alcançar isso? Tem uma fórmula, tem um jeito? Infelizmente não. Não dá para ser como um comprimido que você toma e ele resolve a sua dor. Eu diria que talvez a comparação melhor seja como aprender um idioma. Se tivesse uma cápsula que eu comprasse ali na loja ou no supermercado, que eu tomasse e agora passei a falar inglês, espanhol, francês, qualquer idioma, todo mundo faria isso. Mas assim como aprender um idioma, que é um processo, eu preciso entrar na escola, fazer os exercícios, entender a gramática, entender a entonação da língua, a cultura, etc. Aprender a amar é um processo. Eu preciso entrar nessa escola de liderança de Deus, onde a matéria principal é amar do mesmo jeito que Deus ama aquele grupo de pessoas para o qual Ele me chamou para a liderança. Existe um livro do Walter Trubisky chamado Amor, Sentimento a Ser Aprendido. E nesse livro ele trabalha muito, obviamente, a relação homem e mulher, o aprendizado do amor num relacionamento, mas
Os princípios desse livro se aplicam perfeitamente ao aprendizado do amor para nós como líderes. Nós precisamos ter sempre isso em mente. O amor é um sentimento a ser aprendido na liderança. E como eu aprendo isso? Bom, eu já comecei a dizer para vocês nos episódios anteriores um pouquinho disso, e agora eu quero só, talvez, sistematizar isso para você ter bem claro. Deus trabalha por meio de processos. E nós precisamos entender que nós estamos num processo de aprendizado do amor na liderança durante toda a nossa vida e toda a nossa liderança. Eu preciso ir sempre para o próximo nível, para o próximo nível, para o próximo nível, e até eu aprender a amar, e como eu disse, isso vai demorar a vida toda, eu preciso ter a consciência de que eu faço parte desse processo. Esse processo começa com eu querer aprender a liderar por amor. Esse processo implica em que o meu senso de missão e a minha própria missão precisam ser direcionados pelo amor de Deus para um grupo de pessoas ao qual Ele me chamou para ser parte daquilo que Ele quer fazer. E não dá para dizer que existe uma fórmula para aprender a amar, mas existe um processo que eu preciso ter consciência e saber onde eu estou nele. Qual passo eu já cumpri, qual passo não. Não é um processo absoluto, obviamente, porque nós estamos falando de uma decisão de amar, mas do sentimento de amar e a compaixão de amar. Então é um misto dessas três coisas. Mas esse processo tem pelo menos 5 passos. Primeiro, ele envolve compreensão. Ele envolve mente e coração. O que a gente está fazendo aqui nessa série de podcasts é exatamente isso, é abrir a sua mente, é envisionar você para amar por meio da sua liderança. Visão não significa simplesmente a visão da construção de alguma coisa de futuro, mas a visão da perspectiva de Deus do amar um grupo de pessoas, se dedicar a eles e servi-los e fazer diferença para aquele grupo de pessoas durante um tempo e uma geração. Então eu preciso compreender na mente e no coração que a minha liderança não sobreviverá se não tiver o amor. O amor é o ar do pulmão da minha liderança. Eu preciso respirar desse ar todos os dias, e esse ar vem do amor de Deus. A segunda coisa envolve um reconhecimento, ou seja, eu preciso reconhecer, eu não consigo amar do mesmo jeito que Deus ama. Se eu não reconhecer isso, eu vou sempre achar que eu estou, às vezes, acima de Deus. Você lembra do episódio da visão de Pedro lá em Jope, onde Deus mostra o lençol com os animais imundos e diz, Pedro, a igreja para a qual eu estou te chamando para falar, os gentios, não são imundos. E o que Pedro diz? Não, Senhor, eu não como desses animais. Pedro se coloca numa posição de liderança e numa posição de perspectiva da criação superior a Deus. Acho que Pedro disse assim, no dia que o Senhor criou esses animais imundos, o Senhor não estava bem e tal, mas eu não me contamino com eles. Ao mesmo tempo, Pedro está dizendo, eu não vou falar para os gentios. E Deus diz, eu amei essas pessoas. Eu preciso que você ame essas pessoas. E eu preciso que você vá lá dizer para essas pessoas que eu amo elas. Você percebe a mudança de perspectiva que ele precisa ter? Ele precisa reconhecer que ele não consegue amar aquelas pessoas do jeito que Deus ama, senão ele teria ido lá simplesmente para cumprir uma formalidade. E nós sabemos, líderes, que muitos de nós às vezes fazemos isso, nós cumprimos formalidades. Mas se eu compreendo na minha mente e no meu coração que eu preciso aprender a amar do jeito que Deus ama, se eu reconheço que eu não consigo amar do jeito que Deus ama, eu posso ir para a terceira decisão. Eu quero amar. Eu quero aprender a amar. Senhor, o Senhor me mandou para trabalhar com esse grupo de pessoas. Eu ainda não estou conseguindo me conectar com eles. Para algumas pessoas é muito simples isso, é olhar para um grupo de pessoas e já se sente apaixonado por aquele grupo de pessoas. Mas às vezes a gente não consegue isso, especialmente quando o grupo de pessoas a quem Deus ama e quer que a gente vá lá fazer alguma coisa, não é aquele com o qual a gente se identifica, como foi o caso de Pedro nessa visão de Jope. Ele teve que tomar a decisão de amar aquelas pessoas do mesmo jeito que Deus as amava. Não dependia dele, ele não tinha esse amor no coração dele. Ele tinha que tomar a decisão de querer amar. Então, percebam, primeiro eu compreendo.
Segundo, eu reconheço, não consigo amar do jeito que Deus ama. Terceiro, eu quero amar do jeito que Deus ama. Eu não consigo, mas eu dependo de Deus para isso. Isso me leva então a um quarto passo. O quarto passo envolve petição. Deus, coloca no meu coração o amor para com aqueles que o Senhor me chamou para liderar. Às vezes é um grupo de pessoas, às vezes é um desafio, às vezes são pessoas que estão completamente fora do circuito da sociedade. Eu me lembro de algumas situações onde a pessoa às vezes nem imaginava que ele iria amar um outro grupo de pessoas e trabalhar com elas. A gente tem uma pessoa assim na nossa equipe, que é o Alexandre Cavalcante, ele é um dos gestores da Igreja Batista do Povo em São Paulo, e por meio do Global Leadership Summit, Deus colocou no coração dele levar o Summit, que a gente usa para capacitar líderes, empresários, etc. Deus colocou no coração dele levar para pessoas que estão na prisão. É incrível esse amor que ele passou a ter por essas pessoas, e ele vai lá e ele levantou um grupo de pessoas e ele tem feito esse trabalho, e muitas pessoas têm sido impactadas, transformadas, mas até um determinado momento da vida ele nunca imaginou que ele poderia se dedicar para esse grupo de pessoas. Então, o quarto passo é: Deus, coloca no meu coração o amor que o Senhor tem para com aqueles a quem o Senhor quer me levar para liderar. E o quinto passo é perseverança. Eu não vou trocar o amor de Deus na liderança por nada. Nem por poder, nem por dinheiro, nem por fama, nem por qualquer outra coisa. Então, percebam, vamos só recapitular. O primeiro passo é compreender, mente e coração, sobre o amor de Deus na liderança. O segundo é reconhecer, eu não consigo amar do jeito que Deus ama. O terceiro é decidir, eu quero amar. O quarto é pedir, Senhor, me dá esse amor, eu não consigo. E quinto, perseverar. Eu não quero abrir mão disso. Então, eu queria deixar algumas perguntas para você pensar. Lembrando que o amor na liderança não é o que você faz para os liderados, mas é como entrega a sua vida para amá-los e servi-los. Então, eu queria te perguntar, você acha que precisa amar mais os seus liderados? Você está amando mais a liderança e o poder do que os liderados? Você precisa amar mais os seus liderados? Segunda pergunta, você quer amar mais os seus liderados? Depende do desejo do seu coração. Você quer isso? E terceira pergunta, você quer aprender a amar mais os seus liderados do jeito que Deus os ama? Então o desafio de hoje é: coloque seu coração diante de Deus, peça para Ele trabalhar isso, e eu sei que Ele vai te levar para o próximo nível de liderança. A gente vai ter mais um episódio para concluir a série, e eu espero que isso tenha ajudado você, esteja ajudando você a ir para o próximo nível da sua liderança em amor com Deus. Grande abraço e até o próximo episódio.